Qual que é o tamanho dessa destruição? Nós perdemos cerca de 36 mil indústrias entre 2015 e 2020. Esse é o tamanho da destruição que nós temos do nosso parque industrial. E quando a gente perde indústria, quando a gente perde estruturas produtivas complexas, certo? Fica muito difícil nós produzirmos inovação. Portanto, o nosso desafio para 2023 não é somente recuperar o investimento na universidade, em pesquisa e desenvolvimento, em pesquisa e ciência. É também, mas paralelo a isso, e talvez em algumas medidas mais importante, é retomar a nossa capacidade de investimento no setor produtivo barra industrial. Nós precisamos pensar uma indústria brasileira. Alguns falam em reindustrialização, outros falam numa nova industrialização. Por quê? E eu sou mais adepto desses segundos que falam numa nova industrialização, porque nós precisamos pensar a perspectiva da indústria numa ideia associada a quais são as potencialidades do Brasil que nós queremos ver emergir no contexto mundial, né? E aí existem algumas questões que nós temos como potencialidade. O Brasil é o país em que a área da saúde é extremamente desenvolvida, tem um potencial. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em hospital e a gente pensa em posto de saúde, né? Quando a gente pensa em SUS, por exemplo, né? Mas é muito mais do que isso. Nós temos um grande parque industrial da saúde, vamos dizer assim, né? Um complexo industrial da saúde, melhor dizendo, certo? Que envolve inclusive a produção de respiradores mecânicos, que agora, durante a Covid, foram desenvolvidos respiradores mecânicos no Brasil, que foram, inclusive, referência para o mundo. E isso é graças a toda uma estrutura da saúde que nós temos e que é um potencial nosso. Outra questão que tem a ver com a vida também, né? Porque saúde tem a ver com vida, é a questão do meio ambiente. Ou seja, nós temos grandes biomas no nosso Brasil, né? Dentre eles a floresta amazônica, que é a mais famosa, porque faz todo é o pulmão do mundo, né? Enfim, existe toda essa... foi um dos elementos mais criticados do governo Bolsonaro, né? O seu ataque ao bioma amazônico. Nós temos também aqui o bioma Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, né? Que inclusive foi mais atacado do que o bioma amazônico, mas não tem tanta repercussão mundial quanto este bioma. Então nós temos toda essa perspectiva da natureza e com inovação e com tecnologia nós poderíamos desenvolver energias renováveis no nosso país e que teriam menos impacto na destruição do meio ambiente, seriam mais sustentáveis. Pensar uma perspectiva de desenvolvimento sustentável a partir de energias renováveis, por exemplo, né? Mas isso exige pesquisa e desenvolvimento, exige investimento na universidade e exige também investimento nas estruturas produtivas. Nós precisamos olhar para a nossa floresta amazônica e para o nosso território como um todo e dizer que nós não vamos ser uma fazenda que somente exporta commodities, né? Como soja e boi vivo, né? E nós vamos justamente pensar uma perspectiva industrial, tendo em vista os grandes desafios da humanidade, que é o desafio da saúde, da vida.
né? Da mobilidade urbana, por exemplo, e uma série de desafios que são desafios do mundo e que nós podemos nos incorporar nesse desafio, trazendo as nossas potencialidades enquanto país. Mas, para isto, nós não podemos mais seguir esse caminho traçado pelo golpe em 2016, que é justamente de destruir a nossa indústria e cada vez mais, no lugar, colocar a perspectiva do agro mais atrasado. É o agro mais atrasado. É esse agro que está ligado à grilagem de terras, que está ligado à agressão aos povos indígenas, que está ligado a facções praticamente criminosas. Tá? Estamos falando aí inclusive de milícias que estão se armando no campo, né? É disso que nós precisamos entender, que o Brasil precisa fazer uma ruptura com esse setor mais atrasado, inclusive, do agro, porque existe um setor mais moderno do agro, inclusive, que pode ser parceiro em alguns aspectos disso, mas para além disso, nós precisamos pensar que somente com o setor primário da economia, a universidade, por exemplo, ela fica sem sentido. Não tem sentido uma universidade. Para quê? Por que que eu vou... E aí nós temos um fenômeno que está acontecendo. As universidades estão presenciando, eu presencio isso. Nós temos o fenômeno do engenheiro que vira Uber. Por que que o engenheiro vira Uber? Não é só o engenheiro, é o jornalista, é o psicólogo, são os diplomas. Os diplomas, eles não conseguem ser remunerados de maneira adequada, porque a nossa estrutura produtiva é absolutamente empobrecida. Nós viramos um fazendão que tem uma miríade aí de serviços de baixa complexidade nas cidades e um exército de desempregados. É isso o cenário que nós estamos vivendo. E a educação por si só, e aqui eu encerro, a educação por si só, ela não resolve esse problema. Não basta somente, é importante sim investir na universidade, na educação como um todo, mas a educação por si só, ela não garante a mobilidade social, a distribuição de renda e o acesso a empregos de qualidade. E com isso eu encerro indicando uma leitura que é super importante para toda a esquerda, para 2023, traz ideias importantes, que é Brasil, Economia que não aprende, escrita por André Roncalha e por Paulo Gala, dois economistas muito interessantes, muito importantes, da Fundação Getúlio Vargas, e eles falam justamente disso. Tem um trecho aqui, página 180, que com esse trecho eu encerro esse vídeo aqui, que ele fala o seguinte, olha, a produtividade da economia deixa de ser algo que depende dos indivíduos, como na visão ortodoxa, e passa a ser algo sistêmico, que depende da configuração setorial e produtiva de uma economia. Trabalhadores inseridos em setores tecnologicamente sofisticados serão produtivos devido às características intrínsecas ao setor e não à dos trabalhadores. A empregada doméstica que é retreinada para trabalhar numa fábrica tem sua produtividade aumentada enormemente, por exemplo. A educação num país com uma matriz produtiva sofisticada oferece ao trabalhador que estuda, né, o devido retorno do seu esforço intelectual. A desindustrialização brasileira criou uma geração de trabalhadores com um ou mais diplomas universitários que viraram cozinheiros de hambúrgueres ou redes de fast food ou entregadores e taxistas de aplicativo. Esta é um drama que nós estamos vivendo.
que nós precisamos enfrentar. E, por isso, educadores e educadoras, precisamos, em 2023, nos apropriar da ideia de uma reindustrialização do país ou de uma nova industrialização do país, tendo em vista as potencialidades do nosso país, dos nossos brasileiros. O Brasil está no segundo lugar no ranking dos jovens que não trabalham nem estudam. Só perde para a África do Sul, se não me engano. Isso é muito preocupante e isso acontece porque, a partir do golpe, principalmente, o Brasil foi submetido a uma lógica totalmente destruidora das nossas capacidades de produção. Portanto, nós precisamos retomar isso em 2023, reconstruir o país a partir de uma política que entrelace uma retomada do setor produtivo e a retomada do setor de ciência e tecnologia e inovação a partir das universidades. Certo? Beleza, gente? Muito desafio pela frente. Um feliz 2023. Salve, salve, canal todos. Estamos juntos.